todos bem-vindos. Bom, vamos aquecendo aí nossos motores, porque a live de hoje promete. A live de hoje é sobre produtividade e gestão do tempo. Atire a primeira pedra quem nunca chegou no final do dia e falou: nossa, hoje parece que eu não fiz nada. Ou, nossa, programei para fazer tanta coisa e não consegui. Então, vamos trazer um especialista em produtividade, performance, gestão do tempo. Aproveitem que está maravilhoso. Bom, vocês percebem que hoje em dia, cada vez mais, todos os anos, a gente começa um ano, 3 meses depois, a gente fala: meu Deus, o ano está voando. Ou quando chega em dezembro, a gente fala assim: meu Deus, esse ano voou. 2020 voou, 2021 voou. Nosso ano de pandemia voou mais do que os outros anos, mas agora já acabou a pandemia e a gente já tá no dia 13 de abril e tá com a sensação de que a gente não tá nem vendo o ano passar, né? Esses dias eu tava conversando com o pessoal numa mesa de bar e a gente começou a falar: mas existem, uma pessoa falando, né? Mas existem estudos que falam que o tempo hoje passa mais rápido. Será, gente, que o tempo passa mais rápido? 24 horas. Mudou 24 horas, não é mais 24 horas? Por isso que a gente tá com essa sensação de que não consegue fazer tanta coisa mais? Não sei. Então, eu resolvi convidar um especialista para vir falar com a gente, justamente sobre como a gente faz a gestão do nosso tempo, para que a gente tenha a sensação de dever cumprido, de missão dada, missão cumprida, ou seja, de ter sido proativo, né? De ter sido produtivo, de ter produtividade, porque no final das contas é isso que a gente precisa, ser produtivo. Então o Fabiano já tá por aqui, e se deu certo aí, Fabiano? Deu, muito bom. E aí, pessoal, como é que tá, Ana? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Estão conseguindo me ver, me ouvir bem? Eu estou. Se alguém não estiver conseguindo nem ouvir, nem ver o Fabiano ou a mim, escreve aqui no chat que a gente vê o que faz, né, Fabiano? Show. Perfeito. A gente dá um jeito de arrumar isso daí. A gente dá um jeito. Fabiano, então, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado por estar aqui. Eu sei que a rotina é corridíssima, sei que você tem um monte de compromissos, mas conseguimos arranjar um horáriozinho. E eu fiz questão de conversar com você, de te trazer aqui, porque essa é uma das principais reclamações do meu time aqui, do meu grupo aqui no Instagram, de que planeja e não consegue fazer. Começa o dia com aquele caderninho, tudo escrito, tudo planejadinho, mas no final do dia não fez nem metade, né? Ou até fez um monte de coisa, mas a sensação que tem é de que não fez nada. A hora que, nossa, fiz um monte de coisa, mas e o resultado, né? E eu tenho ouvido muito as pessoas falando isso: o tempo tá voando, o tempo não é mais o mesmo, né? Eu estava falando aqui agora, algumas das pessoas falando que realmente a Terra está girando mais rápido, que não sei se isso é verdade, né? Na verdade, eu já ouvi algumas pessoas falando que não é verdade. Então, eu queria saber se é isso mesmo e o que você fala pra gente, né, em relação a essa sensação de tempo voando. Por que a gente está com essa sensação de tempo que voa? Bom, E primeiro eu se quero te agradecer, né, Ana? apresenta, né? E fala pro pessoal quem é você antes disso. Claro, deixa eu me apresentar. Eu sou o Fabiano Natário, pessoal, sou especialista em produtividade, performance, já trabalhei com liderança, com times de alta performance. Então, hoje eu foco em produtividade e performance. Os dois estão alinhados, mas não são a mesma coisa. É que você nunca vai conseguir alta performance sem gerenciar bem seu tempo. E quando eu falo gerenciar o seu tempo, entenda como metodologia, tá, pessoal? E eu não sou muito fã de falar gerenciar o tempo, porque como a Ana muito bem falou, 24 horas todos nós temos. Eu não gerencio 24 horas. Vai ser 24 horas hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Então não tem como mudar essas variáveis. Mas eu mudo onde eu vou gastar meu tempo, onde eu vou gastar minha atenção. E já começo falando um pouquinho dessa sensação que nós temos, né, Ana? Que é aquela que nós trabalhamos, fazemos, chega no final do dia, parece que não fizemos nada. Só que isso acontece em um dia. O problema é quando acontece em um dia, uma semana, um mês, passa 1, 2 anos, 3 anos e está no mesmo lugar. E aí você fala: poxa, como passou rápido. Porque parece que foi ontem que eu entrei no meu emprego novo. Só que, na verdade, na minha visão, você acabou não vivendo. Você acabou deixando a maré te levar para onde foi
às vezes para lugares legais, mas normalmente quando você deixa, a maré vai te empurrando para onde vai surgindo as oportunidades. Aí muitos trocam de emprego apenas pelo salário, se sentem infelizes, né? Isso acontece muito. E eu, na minha visão, é aquela pessoa que está na música do Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então a pessoa, por não ter essa clareza, isso é super normal, ela acaba vendo os anos se repetindo. E eu até gosto de uma frase que eu li há um tempo atrás, que diz o seguinte: não diz que você tem 20 anos de experiência, sendo que você viveu o mesmo ano 20 vezes. Né? E é o que muitas pessoas fazem. Elas entram no trabalho e vivem o mesmo ano 20 vezes, 10 vezes. E chega ao final dos 10 anos, 20 anos, e fala: nossa, como passou rápido, parece que foi ontem que eu entrei aqui. Né? É porque teve poucas mudanças, a vida evoluiu um pouco no sentido dos seus próprios objetivos, pessoais ou profissionais. Então, é muito estar vinculado para onde você quer chegar e onde você está caminhando para fazer isso, né? Então, você acha que está totalmente correlacionado com ter foco, ter objetivo, parte disso? Exatamente, porque, ó, vamos lá. Não existe como ter produtividade, Ana, sem ter uma meta clara, um objetivo ou uma direção. Porque pensa comigo, como que eu vou saber o que eu preciso fazer se eu não sei onde eu quero chegar? Se eu não sei se eu vou para a praia ou se eu vou para a montanha. Aí eu vou, compro um monte de casaco, calça, roupa de neve e no final eu decido ir para o Rio de Janeiro. Logo, eu não fui nada produtivo. E muitas pessoas agem assim. Elas fazem cursos de inglês, MBA, pós-graduação, várias coisas, vários cursos que elas nem chegam a usar. E elas não enxergam no certificado. E aí, no caso, a aplicação está em outra área, os sonhos, os objetivos, os metas estão em outra área. Então, o primeiro passo, clareza, para você poder chegar e ir na direção do que você quer. Eu vou trazer um exemplo de um rapaz que ele estava infeliz profissionalmente. E ele decidiu que ia trabalhar com palestra, treinamento. E olha que louco, em 3 anos ele conseguiu dar o primeiro treinamento dele, sozinho, lotou um salão, alugou tudo. E em 3 anos. E quando eu falo isso, eu posso dizer, cara, foi ontem. Nossa, como foi? O tempo passou rápido. Porque esse cara fui eu, sou eu. Só que nesses 3 anos, eu fiz muita coisa. Eu saí do zero até isso. Então, quando eu falo foi muito rápido, você fica, nossa, como eu evolui rápido? Mas é porque eu tinha clareza de onde eu queria chegar. E tem pessoas que não têm isso. Né? Como eu falei. Então, o primeiro passo para você ser produtivo, ter clareza de onde você quer chegar. E aí sim, traçar planos, como você falou. Né? Porque pensa comigo, eu vou já... Tô soltando conteúdo, pessoal. Quem tiver de papel e caneta, tem anotando. Anota e chama as pessoas para virem para lá, porque tem muito conteúdo. Verdade, principalmente esse pessoal que diz que fala, nossa, parece que foi ontem que eu entrei no trabalho. Eu sei que vocês conhecem alguém que fala essas coisas. Nossa, parece que foi ontem que não sei o quê. Manda para essa pessoa, tá? Bom, Ana, seguinte, quando você tem um objetivo, primeira coisa, tem um objetivo. Você normalmente traça um planejamento. É mais ou menos assim que nós fazemos qualquer coisa quando é pensado, né? Só que aí o que acontece? As pessoas pecam nesse planejamento. Elas pecam em vários sentidos. Né? Às vezes não tem meta, às vezes não tem planejamento, às vezes planeja e não aplica, e às vezes aplica e não mantém consistência. Ela sabe o que tem que fazer, olha a lista, mas ela não continua. Então esses são os principais objetivos. Então se você conseguir sanar qualquer uma dessas questões, você tem muita chance de ser produtivo, mesmo sem um método, tá? Mesmo sem método, apenas fazendo o básico que todo mundo sabe. Né? Todo mundo, quando vai fazer uma viagem, faz isso daí. Né? Sabe para onde vai ir, compra passagem, entra no avião e chega lá. Vai até o final. Ah, mas é 500 quilômetros de carro. Vai até o final. Não desiste. Então, mesmo sem método, você consegue ser mais produtivo. Né? Tem altos níveis de produtividade, metodologia, óbvio que tem. Mas se você fizer o básico, você já se destaca. Tá? Tem um pessoal que é a Paula falando, ó, Paula, minha parceira. Deixa eu só resgatar essa sua primeira fala, que eu gostei bastante, né? Então, olha só como é importante, gente. O Fabiano trouxe que é importante ter meta, planejamento, aplicar e ter a consistência daquilo que você planejou e está aplicando. Então, ó, são 4 pontos importantes. Comece a avaliar se vocês fazem isso na vida de vocês. E o legal, né, Ana? Porque isso aí, se você parar para pensar, e o pessoal que está te assistindo, muitos devem fazer isso. Devem cumprir essas 4 etapas. Só que em algumas áreas da vida. Quando quer fazer uma dieta, quando quer fazer um curso de inglês. Ou você erra em alguma dessas áreas, porque quando você vai fazer alguma coisa, você já pensa o seguinte, vou fazer meu inglês, para daqui a 5 anos eu estar fluente, só que para isso tem que fazer tal modo, tem que me escrever e tal. Nós pensamos assim normalmente. Só que dificilmente as pessoas pensam assim para a vida, para a carreira. E eu já faço esse questionamento para quem está aqui assistindo. Até onde vocês querem chegar profissionalmente? Até
onde? Ah, um cargo de diretoria, empreender, trabalhar no exterior. Até onde vocês querem chegar profissionalmente? Vocês têm isso muito claro? E quando eu falo muito claro, pessoal, qual cadeirinha que vocês querem sentar? Quanto tempo? Em quanto tempo? Isso aí, a gente começa a transformar em meta, exatamente. Quanto tempo vocês querem estar lá? Como que vocês querem? Qual que é a empresa? Vocês querem ser diretor, mas qual empresa? De qual setor? E a partir disso, nós começamos um planejamento. Quais são as competências? Qual o planejamento para esse objetivo ser alcançado nesse prazo, né? E quem já tem aí, deixa um ok aí, pessoal. Manda um dedão para eu saber que se vocês já têm ou já escreveram. Isso. Fabiano, mas deixa eu abordar um outro ponto aqui que eu vejo muito. Às vezes, a pessoa se empolga na meta, né? Eu vou conversar com algumas pessoas, que a pessoa vem com uma lista para mim de umas, nem sei quantas metas que ela quer fazer. Ai, Anne, e diz que tem que colocar prazo, então eu coloquei em um ano. Em um ano eu tenho 25 metas que eu quero cumprir. E o que acontece? A pessoa não consegue fazer. E aí ela começa a desmotivar, porque ela está vendo o tempo passar e aquela lista não manda nada. E aí fica um círculo vicioso, porque a produtividade cai. Isso também é um problema? E como que a gente não deixa isso acontecer? Perfeito. Ana, agora vamos começar a entrar em métodos. Aqui eu expliquei os pilares, por assim dizer, mas vamos começar a entrar em métodos. Porque tem método para escrever meta. Tem jeito certo de escrever meta. Uma metodologia que funciona muito bem é a meta SMART. Né? Ela é específica, mensurável, realizável, alcançável e tem tempo, time-based, né? Tempo para acontecer. E como você falou da data, é uma dos critérios. Mas um que eu acho muito importante, ela é alcançável. E dependendo da meta, ela vai ser alcançável para mim, não vai ser para a Ana. Ou vai ser para a Ana e não vai ser para mim. Então, o alcançável começa a ser muito individual. Eu já cometi esse erro de fazer uma meta que era fora dos padrões. Só que eu tinha um mentor. Olha a importância de ter um mentor, pessoal. Eu tinha um mentor que, quando ele viu eu escrever a meta, falou, cara, pelo histórico, pelo contexto, eu acho que é difícil você fazer. Eu conheço poucas pessoas que fizeram, então eu acho que vai ser difícil você fazer. E eu ajustei minha meta, para não gerar esse caso que você falou, essa frustração. Mas tem outros métodos para diminuir essa frustração. Vamos lá, pessoal. Eu vou utilizar um exemplo do emagrecimento. Acho que todo mundo já tentou emagrecer alguma vez, fazer uma dieta, ou conhece alguém que teve um primo, prima, parente, namorada, que tentou fazer uma dieta. Vamos pensar comigo. A pessoa tem uma meta de perder 12 quilos em um ano. Quando ela olha, puxa, 12 quilos é muita coisa. Só que quando você diminui isso para um mês, é 1 quilo por mês. Opa, já está mais tranquilo. E se eu divido isso novamente por semana? 250 gramas por semana. Opa, tá até fácil, né? E quando você faz isso por dia, vai diminuindo, vai ficando mais fácil. Então, como que eu indico as pessoas fazerem? Eu tenho diretrizes de décadas. Como assim, Fabiano? Vamos lá, vou explicar para vocês como que funciona para mim. Eu sei onde eu quero estar. Beleza. Só que eu não sei especificamente. Vamos dizer da carreira. Poxa, onde é que eu quero estar? Eu quero trabalhar no exterior. Essa é a minha diretriz. Ah, mas aonde que eu quero estar exatamente? Eu não sei. Eu quero trabalhar nos Estados Unidos. É para lá que eu quero ir. Logo, o meu plano de 10 anos começa a me levar para lá, mesmo essa diretriz não sendo tão específica, não sendo tão assertiva. Só que quando eu diminuo a meta para um ano, o que eu preciso fazer em um ano para estar mais perto de trabalhar nos Estados Unidos? Aí, poxa, eu tenho que estar cursando inglês, eu tenho que ter tantas horas de conversação em inglês, eu tenho que ter feito um intercâmbio de 3 meses. Estou chutando aqui, tá, pessoal? Quando você pensa nisso, agora o que eu preciso fazer para alcançar essa meta do ano? Eu divido em trimestres. E eu não olho mais para a meta anual. A meta anual está lá, onde eu acompanho ela a cada 3 meses, quando eu revalido a minha meta, o meu planejamento, eu olho para ela. Mas a minha meta, no caso, no primeiro trimestre, seria me inscrever no inglês. Opa, isso é tranquilo. É diferente de fazer intercâmbio, fazer tudo que eu falei. Inglês fluente. Falar inglês fluente. E aí são pequenas etapas. E quando eu vou cumprindo elas, vai ficando mais fácil. E quando eu não cumpro, o que acontece? Como a meta é mais próxima, quando eu não cumpro, parece que assim, ó, poxa, faltou pouco. Se eu tivesse tentado assim, ou tentado daquele jeito, seria mais fácil. E aí você começa a ajustar a rota. Pensa comigo, Ana. Quando nós fazemos planejamentos muito grandes, é como se a gente fosse Titanic. Sabe quando o Titanic vai na direção do iceberg no filme, e eles olham e falam, gira e não sai da direção do iceberg, bate mesmo assim? Esse é um planejamento muito grande, porque você fica engessado. Estou pensando, quando você faz planejamentos trimestrais, é como se você tivesse um jet ski.
Você vê o iceberg, você consegue se mover muito mais rápido e ajustar isso no caminho. Se você errar no primeiro trimestre, você consegue ajustar no segundo, você consegue ainda errar novamente para ajustar, para no final do ano alcançar seu objetivo anual. E ao final do ano você senta e analisa novamente. Eu estou mais perto de trabalhar nos Estados Unidos? Utilizando esse exemplo. Poxa, estou. Aí eu olho para trás. E aí é muito legal, porque você fala, poxa, pensar que um ano atrás eu não fazia inglês, não tinha feito intercâmbio e não tinha horas de conversação. Poxa, olha como passou rápido e eu evolui bastante. Então começa a mudar a percepção. Em vez de pensar lá longe, você começa a pensar no próximo passo. Próximo passo. E com certeza, tá, pessoal? Eu trabalho com coach. Pessoas acreditam que coach é sempre tudo muito bom, muito feliz, pensar positivo. E eu digo, poxa, vai ter erros nesse caminho. E você tem que aprender a lidar com esses erros. Mas quando os erros são menores, é mais fácil lidar do que um erro muito grande. Né? Então, vai quebrando o seu planejamento em pequenas etapas. Facilita muito, muito para execução e também para correção de um planejamento ou algo assim. Muito bom. Eu costumo chamar isso, Fabiano, de meta de tiro curto, né? Então, você vai colocando tiros curtos, porque fica mais fácil de você, fica mais palpável, né? Exato. E eu acho que a gente passa, né, para a gente não fazer essa lista gigantesca de coisas, a gente passa também por selecionar o que é prioridade. Aí trazendo um pouco até para a rotina do dia a dia, né, que eu vejo as pessoas então falando muito isso. Eu comecei o meu dia com as minhas atividades lá no caderninho, ou com a minha agenda do Outlook linda, perfeita, maravilhosa, mas no decorrer do dia apareceu 1 milhão de coisas e a hora que chegou às 6 horas da tarde eu não tinha feito nem 10% daquilo que eu planejei. Se alguém que está aqui já passou por isso, fala um eu aqui pra gente saber. Né? Eu? E aí, eu também. E aí, sabe o que eu vejo, e as pessoas reclamam muito pra mim, principalmente nas mentorias, eu não sei falar não, Ana. Tudo que chega pra mim, eu pego, eu abraço. Você acha que a dificuldade de falar não é um vilão da produtividade? Total, Ana. Total, total. Eu tenho uma aula que eu falo exclusivamente disso na minha mentoria, porque as pessoas não sabem dizer não. Isso eu me incluo, tá? Eu, às vezes, encontro dificuldade de falar não. E pessoal, eu vou dar um segredo para vocês aprenderem a falar não e a pessoa ficar feliz com você ainda. Ó, pega essa sacada. Toda vez que você fala não, isso chama não condicional ou não condicionado. Você fala não. Qualquer convite. Poxa, você quer entrar num projeto novo? Poxa, não dá agora. Eu posso entrar nesse projeto daqui a 2 meses. Eu posso te ajudar daqui a 2 horas, daqui a 3 dias. Isso é um não condicionado. Isso se você realmente puder ajudar a pessoa, né? Que aí depois você não tem que entrar em outros métodos, mas esse é o mais simples. Porque normalmente as pessoas, quando pedem alguma coisa, elas têm algumas razões. E uma delas é atenção. E a outra delas é querer validação. Como posso dizer? Outra pessoa para dar palpite com ela. Só que ela normalmente não precisa realmente daquela ajuda. Quando eu trabalhei muito com lideranças, né? E isso acontece muito com o líder. A equipe pergunta para o líder para que o líder dê resposta. E o colaborador não precisa pensar. E quando o líder diz, agora eu não posso, eu vou poder só amanhã às 8, o colaborador tende a pensar um pouquinho. Quando ele para pensar, às vezes é rápido. A questão é resolvida. Quando o líder ia novamente, agora eu posso te ajudar? Não, já resolvi. Então, você coloca um não condicionado, que é mais simples, tá? Não é o que eu acho mais correto. O correto é você ter a autoconfiança de dizer um não sem machucar a pessoa, entendendo que são as prioridades. Né? Isso é maturidade, né? Mas eu concordo que não é fácil. Eu demorei muito tempo para dizer não. Então tem formas de dizer não. E uma delas é esse não condicionado, pessoal. Para quem tem dificuldade em dizer não, fala o não condicionado. Eu não posso agora, mas eu posso tal dia. Ou eu não posso nesse momento, eu não posso... Entende? Porque normalmente as pessoas resolvem os problemas. E sim, Ana, voltando agora na tua pergunta, o não atrapalha muito. As pessoas têm que aprender a falar não. E outra dica, comece a falar não com pequenas coisas, tá, pessoal? Você quer comer naquele restaurante? Não, não quero. Quero comer no outro. Você quer... E sabe uma coisa, Fabiano? Treinar falar o não com quem a gente tem mais intimidade, com quem é mais próximo. Então, assim, treina a falar o não com aquele seu amigo, treina a falar o não, né, com, sei lá, com seu irmão, com seu namorado, né, e até combina isso antes. Porque você vai pegando jeito, né? Você vai treinando. E a hora que você tiver que falar não pro colega de trabalho, a hora que você tiver que falar não pro par lá na empresa, pro chefe, eu acho que fica mais fácil quando a gente treina. Totalmente, fica totalmente. Você vai se habituando. E o legal, né? Por que nós temos medo de falar não, né, Ana? Entra aquela questão de ser gregário. Nós somos seres humanos e queremos agradar as pessoas. Não queremos entrar em atrito.
E nós falamos não, olha que louco, quando você fala sim para todo mundo, você está dizendo não para você. Quando você vai em um evento que você não quer ir, apenas por educação, eu tenho que ir por educação, poxa, você não quer ir e está indo por educação, você está perdendo seu tempo. Você está dizendo sim para a pessoa e não para você. Uhum. Isso é muito louco, porque as pessoas não se dão conta da importância disso. E aí, time, o que eu quero dizer para vocês? Quanto ao não. Normalmente as pessoas não vão ficar chateadas com você. Em algum momento, sim, mas a grande maioria elas não ficam chateadas. A relação começa a ser de respeito, principalmente com a sua hora. Quando você fala, poxa, eu não posso agora, porque eu estou em outro projeto, ou eu não posso hoje, eu tenho outras prioridades. Isso é uma forma de dizer não, tá? Eu não posso te ajudar agora, porque eu estou com outras prioridades, estou com outros projetos. Uhum. Então, quando você tem essa clareza, a pessoa começa a respeitar o teu tempo. E aí ela naturalmente começa a te dar mais importância no tempo. É uma relação muito louca, como eu falei. Primeiro a gente acha que as pessoas vão ficar chateadas conosco. Só que depois você percebe que você começa a aumentar o teu valor de hora, por assim dizer. É um teste. Como a Ana falou, comecem devagar, vocês vão perceber que ninguém se afasta. Muito, muito raramente isso acontece. Não. E assim, eu vejo que as pessoas têm uma grande dificuldade, por exemplo, de falar o não para o chefe, né, para o líder. E aí eu falo, gente, fulano, você pode ter certeza que se você falar o não e explicar o motivo, né, tipo, olha, gostaria muito, mas agora não posso por isso, posso daqui tanto tempo. Ou, eu até posso, mas eu vou ter que priorizar. Você prefere que eu faça isso ou que eu faça aquilo, né? Eu falo, eu nunca vi líder nenhum mandando o liderado embora, mandando alguém da equipe, porque a pessoa se posicionou e falou não, ou negociou um prazo, né? Pelo contrário, é o que você falou, a pessoa se torna muito mais respeitada. Mas você falou algo que eu queria, né, que a gente voltasse um pouquinho, que é a história do respeito ao tempo. Sabe a sensação que eu tenho, e eu me incluo nessa também, que a gente não tem ideia do valor que a gente tem que dar para o tempo da gente. É como a gente não percebe que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem para qualquer coisa, e a gente vai entregando o nosso tempo. A gente entrega o nosso tempo na mão do outro para qualquer coisa, né? Então a gente acaba aceitando coisas por não respeitar o nosso tempo e não entender o valor que o tempo tem. Tô louca de falar isso? Nem um pouco, nem um pouco. Tem um filósofo, Sêneca, que é um filósofo estoico, ele fala no livro sobre a brevidade da vida, uma passagem muito legal, muito similar ao que você falou. Ninguém sai por aí doando dinheiro para os outros sem consentimento, né? As pessoas às vezes são até apegadas ao seu dinheiro, não gastam de forma nenhuma. Em compensação, as pessoas não levam em consideração o tempo que elas gastam com pessoas que elas não gastariam dinheiro. Olha que louco que ele está falando. Olha que máximo. Você não gastaria dinheiro com uma determinada pessoa, mas você gastaria um bem que é finito, porque tempo é finito. Você não compra tempo, né? Você não tem mais tempo ou menos tempo, você tem o que você tem de tempo. E você gasta tempo com pessoas que você não gosta, com situações que você não gosta. E aí eu volto no que a gente estava falando, por não conseguir falar um não. Né? Olha que louco, você não perde o que vale muito mais que dinheiro por essas pequenas questões. Então, isso que você fala sobre dar respeito ao tempo, para mim faz muito sentido. Isso começa a mudar Isso daí começou a mudar a minha história, Ana, exatamente nessa questão, porque foi quando eu comecei a estudar produtividade verdadeiramente, foi quando eu era improdutivo. Eu vi que eu perdia tempo e quando me dei conta, foi muito profissionalmente, né? Eu começava a trabalhar às 6:30 da manhã, porque eu queria, né? E saía às 8 da noite, viu? Mas eu fazia isso por mim, por querer crescer rápido profissionalmente. E aí eu me dei conta, cara, eu tô perdendo o que pra mim é prioridade. Minha saúde, meus relacionamentos. E opa, peraí. O errado sou eu. E aí eu comecei a me organizar com o meu tempo e respeitar o meu tempo. Entender que a minha primeira hora é uma reunião com o que é mais importante pra mim, que é comigo mesmo. Se eu não cuidar de mim, quem que vai cuidar? Da minha saúde, da minha família, das pessoas que eu gosto. Se eu não fizer isso por mim, quem que vai fazer? Ninguém. E aí volta o respeito pelo tempo. Pode vir diversas propostas, dificilmente eu vou quebrar minha rotina matinal, né? Onde eu me cuido, que é o meu horário para mim. É a minha hora sagrada, por assim dizer. Então, isso é respeito pelo tempo. É entender o que é prioridade para você, que aí volta no que nós falamos de prioridade. Sabe o que é prioridade para você e priorize o seu tempo. Poxa, isso aqui é prioridade, isso é inegociável. Isso é respeitar o seu tempo, é da onde você vai gastar sua energia, sua atenção. Fabiana, mas e no final das contas, como que eu sei que eu estou sendo produtiva?
O que você acha que é o termômetro para eu chegar no final, sei lá, de uma semana, do mês, do dia e falar, fui produtiva? Vamos lá. Eu vou tentar explicar. Isso tem várias visões de produtividade. Eu vou explicar que eu gosto muito, que ela é muito palpável, principalmente para a nossa era atual, que é a relação esforço e resultado. Vamos lá, pessoal. Existem pessoas que têm muito esforço e pouco resultado. Envolve diversas coisas, como conhecimento, método, matéria-prima, tudo que pode te ajudar a ter menos esforço e mais resultado, vai te ajudar a ser mais produtivo. Então, vamos lá. Quando você tem pouco esforço e muito resultado, você é super produtivo. Diferente do que muitos pensam. Que, vou trabalhar um monte, vou trabalhar, fazer hora extra, workaholic, sábado e domingo, e eu tenho um resultado. Só que talvez tenha alguém que trabalhe bem menos que você e tenha o mesmo resultado. Ou um resultado um pouco a menos. Porque ele tem método, ele tem ferramenta, ele automatiza o e-mail dele, que facilita, ele responde o WhatsApp 2, 3 vezes por dia, em vez de ficar o tempo inteiro com notificação. É método. Então, uma pessoa produtiva, ela gasta menos energia, ela gasta menos esforço e tem mais resultado. E se você quiser, para quem está assistindo e quiser saber se você é bastante produtivo, é ver o seu tempo ocioso. Em vez de contar pelo tempo que você trabalha, conta pelo tempo que te sobra. Quanto mais tempo te sobrar e você tiver mais resultado, significa que você é mais produtivo. Meu objetivo é tirar 2 férias por ano, 60 dias. Isso vai mostrar que eu estou entregando o mesmo resultado ou mais em menos tempo. Isso é uma jornada. Um excelente termômetro que a gente está vendo já acontecer são as empresas que estão colocando a jornada de 4 dias na semana e não estão perdendo produtividade, né? Entrega. Então, a empresa continua faturando a mesma coisa, alguns estão falando até que estão faturando mais, continuam com os mesmos clientes, né? E os funcionários estão podendo trabalhar 4 dias na semana. Olha, acho que esse é o exemplo clássico do momento, né, do que é a produtividade. Exatamente. Isso é uma definição. Exatamente. Esse é um bom exemplo para usar, Ana. Porque, como eu falei, tempo de descanso. Quanto mais você descansar e manter ou aumentar o resultado, mais produtivo você é. Lembrando, pessoal, não é trabalhar mais, não é fazer mais coisas em menos tempo. É fazer as coisas certas que te dão mais resultado. A palavra do jogo é resultado. A palavra do jogo é resultado, não é esforço. Eu acho que esse é o grande erro, né? As pessoas... Porque durante muito tempo... E a gente ouve ainda muito aquela história, né? O que você faz enquanto todo mundo trabalha, enquanto todos dormem? Tem umas coisas assim, né? E o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Então, eu acho que foram colocando isso na cabeça da gente, né? De que você só será valorizado se você se matar de trabalhar. Você só será valorizado se você não tiver final de semana, se você não tiver férias, se você estou disponível toda hora esses dias. Vou contar uma história aqui. Eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou assim, eu tive um líder e ele tinha um ritual. Ele me ligava todos os domingos às 8 horas da noite. Olha isso. Domingo, às 8 horas da noite, para a gente planejar a semana. Eu falei, E ele falou, e aí eu já ficava pronto, né, Ana? Meu computador lá, porque eu sabia que domingo, às 8 horas da noite, ele ia me ligar e a gente ia planejar a semana. Eu falei, mas não era domingo? Ele falou, não, mas ele falava para mim que era pra gente começar já a semana planejado, com tudo pronto, que a semana ia ser muito mais produtiva. Quem imagina que eu ia falar alguma coisa para ele, né? O líder agora já aposentou e agora ele se livrou disso. Mas olha o cúmulo das coisas que a pessoa aceita, né? Porque falava que a semana ia ser mais produtiva se a gente planejasse no domingo à noite. Então, assim... Olha que legal. Eu acredito verdadeiramente que a semana vai ser mais produtiva se a gente planejar no domingo. Eu falo muito sobre isso. Só que eu acho que é muito invasivo do seu chefe fazer essa relação. Eu fazia isso com a minha equipe, sabia? Mas era no sábado. A gente tinha um turno sábado de manhã e no sábado a gente sentava e planejava a próxima semana, no horário, expediente de trabalho. Né? Era diferente. Mas eu vejo que planejar vai te ajudar. Óbvio que vai te ajudar. Mas nesse formato é invasivo. Porque é o teu horário de descanso. Né? É o teu horário que... não é para trabalhar. Eu imagino nos domingos meu chefe me ligando. Seria péssimo. Seria péssimo. Né? Você tá ali com a família, você tá jantando, comer uma pizza, né? Domingo, Dia Internacional da Pizza. Né? Mas eu acho que nesse exemplo ilustra várias coisas que a gente falou aqui, né? Ilustra a questão de eu não conseguir falar não, porque eu não posso falar não para o meu chefe. Ilustra a questão do respeito ao meu tempo, o tempo de qualidade que eu preciso ter com a minha família, né?
ilustra essa questão, né, de você achar que você será reconhecido se você tiver 100% do tempo disponível. Tem muita empresa que acha que é isso, né? Ah, o cara tem Principalmente que o home estar office. disponível. O home Então, office potencializou isso, né? muito, potencializou muito, né? Então, eu acho que a gente precisa acertar a nossa reguinha, né? Do que efetivamente é ser produtivo. Acho que as pessoas confundem muito essa questão da produtividade. Mas explica pra gente, Fabiano, então você falou que produtividade não é a mesma coisa que performance. Começou falando isso. Explica pra gente, Perfeito. então, que diferença é essa. Eu gosto de pensar, Ana, que produtividade está vinculada ao método. Existem pessoas que conseguem produzir bastante, alcançar resultado. E, vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. Quando eu falo em produtividade, eu vejo que tem dois vieses. O viés de performance, entregar mais resultado, e, consequentemente, o teu esforço vai ser maior. Não vai conseguir entregar resultado do melhor do mundo se você quiser trabalhar o mínimo possível. Você não consegue o máximo de resultado trabalhando o mínimo possível. Isso seria o ideal, mas é muito difícil. Em compensação, tem o viés da produtividade compassiva, que é uma produtividade mais equilíbrio de vida. E eu vou trazer o conceito de onde eu cunhei isso daí. Tem planos de vida. Plano de vida, eu acredito que todos temos. Como eu falei, temos diretrizes. Só que vai ter alguém que o sonho dele com 30 anos é ter 3 mansões, 10 carros, tá multimilionário. Esse é o sonho dele. Eu não vou conseguir dizer para essa pessoa que ela vai precisar se dedicar a mesma coisa de uma pessoa que quer ter uma vida equilibrada, como funcionário público, estabilidade relativa do governo. O esforço vai ser diferente. E eu não posso dizer para nossa, você tem que agir dessa forma e você tem que agir da mesma forma. São forças diferentes, porque eles querem objetivos diferentes. Consequentemente, esforço diferente. E por que eu falo, então, produtividade e performance? Temos o viés de produtividade para performance, entregar mais resultado, e aí vai ter mais esforço. Aí quando eu falo, é o número 1, é as referências. E tem a pessoa que quer ter uma vida mais equilibrada, tá tudo bem. Aquela pessoa que quer trabalhar só de segunda a sexta, entrar às 8, até às 5, tá tudo bem. Ela não quer mais crescer profissionalmente, ela chegou no lugar, quero ficar aqui, agora o meu momento é equilíbrio de vida, aproveitar com os meus filhos, com a minha família, quero poder viajar mais. E para esse cara eu não vou dizer para ele, pô, tu tem que ler 2 livros por mês, fazer pós, MBA, fazer networking todo dia. Em compensação, se o cara quer ficar milionário, quer crescer rápido nessa forma, nesse exemplo, pô, você vai ter que gastar um pouquinho mais. Talvez um outro dia vai sacrificar no sono. Né? É nesse sentido que eu falo. Então eu vejo que produtividade é muito mais método. Tá? Tendo um método de produtividade, um método inteligente, vai te ajudar a ter performance. E tendo um método inteligente de produtividade, vai te ajudar a ter uma vida equilibrada. E aí entram outros aspectos. Que aí entra energia física e mental, mentalidade e clareza. Clareza nós conversamos, que é a tua meta. É a primeira etapa. Depois que você tem a meta, você utiliza um método inteligente. Vamos lá. Método inteligente de produtividade, gestão de tempo, gestão de agenda, aprende a dizer não, aprende a trabalhar com ciclos de Pomodoro, aprende a entrar em flow. Tem diversas técnicas para isso. Depois você tem a mentalidade certa. Quem quer ser o número 1 do seu setor, ele tem que ter uma mentalidade. Ele tem que aprender que ele vai o que se destaca martelado. Ele tem que aprender a ter resiliência. Isso tudo é mentalidade. Tem que aprender a passar por revés, né? Tem que ter resiliência. Isso tudo é mentalidade. Tá? E é algo que é uma construção. E por último, fala em energia quando se fala em performance. Porque você não vai performar bem se você dormir mal, comer mal, não se exercitar, não tomar água. E aqui eu falo que é coisas básicas, pessoal, mas é difícil fazer o básico, tá? Cumprir uma dieta, ok, dormir 8 horas. Quem consegue dormir 8 horas? Bem, ter um sono de qualidade. É difícil? É difícil. Só que quem é o número 1, tá lá sempre, tem que tentar fazer isso ao máximo. Porque isso vai impactar diretamente na sua produtividade. Você precisa descansar para estar bem no outro dia e produzir mais. Então, performance vai muito além de só gerenciar a agenda. Você precisa fazer outras coisas. Vocês devem conhecer, quem está aqui aqui na live, já deve ter ouvido falar de Venvance, falar de inotrópicos, de remédios, Ritalina. O pessoal usa remédio, olha que louco, para ficar focado. Olha aqueles que tomam o Red Bull da vida o dia inteiro, né? O dia inteiro. E aí, como é que vai ficar o teu sono? Ruim.
no teu outro dia você vai precisar de mais energético. E assim, isso vira uma bola. Você nunca vai... Você acha que está produzindo bem. Ah, não, porque eu tomo 2 litros de café por dia. Pessoal, a sua energia está péssima. E a tua máquina trava uma hora. Porque aí você se enche de café, come só fritura, coxinha, pastel. Porque você não tem todo dia tempo nem para almoçar. Nem para almoçar. E como que você vai performar assim? Aí sabe o que acontece, Ana? Passa 3 meses, 6 meses, não vai passar um ano. Quem vive esse tipo de rotina, não chega um ano. Tem uma crise de burnout. Tem um problema de gastrite. Tem estresse. Aí para durante 3 meses. Coluna travada. Para 3 a 6 meses. E a sua produtividade vai para onde sem a tua energia física? Porque você pode ter qualquer problema na vida que você consegue resolver. Mas quando você tem problema de saúde, o seu único objetivo é tratar esse problema. Você para tudo. E a sua produtividade... Enquanto isso, tu olha pro teu coleguinha que dormia às 8 e dizia, não vou para aquele churrasco, não vou para aquele happy hour lá. Fala, pô, cara, tu nunca participa e tu vê o cara crescendo. E aí começa a entrar performance. Que não adianta só ter, como eu falei, fazer muitas coisas, ter uma agenda encaixada certinho. Para você performar, você tem que cuidar da saúde, da tua mentalidade, ter clareza dos seus planos. Essa é a grande diferença entre produtividade e performance. Aqui no Brasil, alta performance, né? Tem muita gente que ainda acha bonito falar que não tem tempo para nada, né, Fabiana? Eu vejo assim, umas pessoas que eu fico só olhando, assim, que a pessoa fala, eu não tenho tempo para nada. É isso, eu não tenho tempo nem para almoçar. Essa semana eu não almocei. Ou a base do, a gente falou, do café, do energético. Ou, nossa, faz 3 anos que eu não consigo tirar umas férias, porque se eu tiro essa empresa, para. Eu olho para a cara dessa pessoa e falo, meu Deus, o que essa pessoa está achando? Onde que essa pessoa acha que vai chegar? Né? Mas é bonito, ainda acha que é bonito. Não sei se vocês conhecem alguém assim, né? Se vocês conhecerem, está na hora da gente começar a ajudar essas pessoas, realmente. Né? Porque... Exatamente. Mas olha que louco, né, Ana? Eu ainda acredito que vai muito da pessoa. Eu acho que isso não é viável no longo prazo. Eu gosto, como eu falei, trabalho em ciclos trimestrais. E eu entendo que em um ciclo trimestral isolado, isso pode acontecer. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um sócio, um amigo, que ele está no quartel. E ele quer sair do quartel. E ele não pode trabalhar fora. Então ele está construindo todo um negócio, que ele não pode ter negócios, para poder sair. Nesse período ele trabalha, estuda, faz o que dá, faculdade. Só que é momento. É como você falou, é momento. Depois, por isso que eu trabalho em ciclos trimestrais. Porque depois de 3 meses você consegue... Opa, peraí. Agora eu vou me dar um lazer, vou tirar uma semana de férias, reabastecer para poder voltar. Só que isso foge muito do problema, como você falou. As pessoas vivem isso a vida toda e acham bonito. Né? Acham bonito. E recrimina quem não faz, né? Que olha para o lado e fala, não, porque aqui é tudo preguiçoso, aqui é tudo geração Nutella, que a gente ouve muito agora isso dentro das empresas, né? Porque na minha época não tinha isso, não tinha, sério. Esses dias eu vi pessoas questionando, pra você ter uma ideia, Fabiano, licença paternidade, sabe? Tipo assim, ai, que frescura, licença paternidade. Aí, óbvio que entra outras coisas, né, nesse meio da licença paternidade, mas eu falei, gente de Deus, em 2023 a gente ainda tem que ouvir isso. Né? Não, mas e olha que legal, né, Ana? Isso daí tem história, isso daí, como você falou, por que tem essa coisa de trabalhar mais? Produtividade, oficialmente, começou na época da linha de produção, Henry Ford, quando, década de 20, ele estipulou que como que era a produção dele? Pessoas extremamente especialistas. Quem viu o filme de Charlie Chaplin deve saber aí, lembrar do Tempo Moderno. Ele fica apertando o parafuso e quando ele sai, ele segue apertando. Ele sai e caminhando e apertando aquele parafuso. Porque era assim. Então, quanto mais tempo a pessoa ficasse dentro da fábrica, mais tempo ela ia apertar parafuso, mais produção teria. Mais produção, mais produtiva era aquela linha produtiva. Era assim, na época que nós tínhamos que apertar parafuso. Só que hoje o trabalho é muito mais mental. Hoje o trabalho, por isso que mudou essa visão antes era tempo e pessoas. Tendo mais tempo, mais pessoas, você trabalhava mais. Hoje tem pessoas fazendo muito resultado, utilizando o chat GPT ali, sozinho, manter umas perguntas certas, consegue criar várias coisas. Programação, automação, tudo isso com uma pessoa. Porque agora é muito mais esforço e resultado. Saber fazer o esforço certo que faz a grande diferença. Porque senão acontece o que você falou. Passa o dia inteiro atarefado, chega no final do dia, como é que foi teu dia? Como é que tá a vida? Ah, a vida tá corrida. Quem nunca ouviu essa daí? A vida tá corrida.
Só que aí tu vê a pessoa tá no mesmo lugar, mesma coisa, nunca mudou, só que tá sempre corrido. Pô, então, tem uma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Fabiano, eu queria que você me contasse uma outra coisa. Gente, quem não segue Fabiano ainda, siga. E eu quero que você me conta. Eu não poderia deixar de perguntar isso. A história do banho gelado. Ah, a história do banho Você vai gelado. contar. Não, você precisa contar essa história para quem está aqui. O que que é isso? Eu conheço de algumas pessoas que fazem isso. Tem uma pessoa muito famosa que toma banho gelado. Não sei se você conhece, que é o Érico Rocha, né? Não sei se você é Uhum. embaixador. É. E me conta, o que que é essa história de banho gelado? Tá, vamos situar o pessoal aí, para É, quem não me acompanha, situa o pessoal. pessoal. Seguinte, faz 30 dias, foi no dia 10 de março, faz uns 30 e pouquinhos dias, eu comecei a tomar banho gelado. Por quê? Já quero fazer Para um quem... parênteses, que Deus que me livre, que eu odeio água gelada. Então, vamos lá. Mas eu tô contigo, Ana, porque eu também odiava. Mas para começar essa história, eu preciso começar a contar para vocês que começou há 5 anos atrás. Para quem vocês provavelmente não conhecem, nem a Ana me conhecia, óbvio, porque eu não criava conteúdo. Pessoal, eu era um cara que eu odiava o meu trabalho, eu me achava um cara especial, que sabia tudo e não tinha oportunidade. Vocês devem conhecer alguém assim, o problema é que não me deu uma oportunidade. Só que eu Problema é o não me mundo. dedicava para a faculdade, não lia, não fazia atividade física. Eu era tudo que eu luto contra hoje. Eu era um cara sedentário. Eu era um exemplo a não ser seguido, por assim dizer. E o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu tinha planos e eu não ia conseguir cumprir meus planos dentro do prazo, se eu não mudasse alguma coisa. Isso comecei a ler. Ou melhor, eu sempre li, mas eu lia pouco. Eu lia 1, 2 livros por ano. Comecei a ler mais. Comecei a ver vídeos para acordar mais cedo. Porque eu, na minha cabeça, eu ia acordar mais cedo, produzir mais, ia ser promovido e assim sucessivamente. E eu comecei a estudar e comecei a ter resultado. Comecei a crescer profissionalmente, comecei a me desenvolver, fiz formações em coaching, comecei a estudar mais comportamento humano, até que as coisas começaram a engrenar. Eu comecei a criar o hábito da leitura, cheguei a ler 30 livros em um ano aí, tranquilamente. Comecei a fazer atividade física, comecei a estudar mais. Aí me formei em 2 faculdades, isso em questão de 3 anos, tá? Só que acontece, foi uma construção. Foi uma construção, não foi assim. Tirando a parte da leitura, que eu fiz assim, de um dia para o outro comecei a ler bastante, tudo foi uma construção. E nesse último ano, eu percebi que eu já tinha uma rotina construída muito, muito positiva. Agora eu vou entrar um pouquinho de comportamento, jogo rápido, pessoal. 40 a 50% das nossas atividades são hábitos. E se você quer construir uma vida que você alcance o seu sucesso, a melhor forma é construir hábitos que te levem a esse objetivo. Uhum. Se você quer ser uma pessoa que quer crescer profissionalmente, quais hábitos você tem que ter? Se você quer ter uma boa saúde daqui a 10, 15, 20 anos, quais hábitos você tem que ter? E hábito, entenda que é coisas que você faz normalmente, tá? Que você faz que já é habitual. E eu comecei a desenvolver atividade física, uma boa alimentação, estudo, sono. Sono ainda peca um pouquinho, mas tudo começou a caminhar bem. Eu falei, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Aí no ano passado eu parei de beber e eu falei, cara, o que eu vou fazer esse ano? E uma hora tava quente, eu tava tomando banho gelado várias vezes. E eu, é isso, agora eu vou tomar banho gelado. Só que eu sabia que era na troca de temperatura. E foi isso. Dia 30 de março, eu falei, cara, começar a tomar banho E gelado. conta onde 30 graus. você mora. Fala Eu onde você moro mora. em Bagé, Rio Grande do Sul, pessoal. Para quem não conhece, eu tô a 60 quilômetros do Uruguai. Não é no Então aqui é um... Nordeste que ele mora, gente. Não, é no Nordeste. Então, quando eu comecei a tomar banho gelado, eu tava 30 graus. 27, 30 graus. Ok, tranquilo, gostoso. Começou a baixar. E o pessoal dizendo, poxa, você vai aguentar? Falei, cara, não sei, eu vou fazer. Quando chegou o meu desafio principal, que eu achei que seria 20 graus. Tomei banho com 20 graus, banho gelado. Depois, teve um dia que eu tomei banho com 13 graus, tomei banho gelado. Hoje, com 14 graus, eu tomei banho gelado. E olha que louco, né, Ana? Eu nunca pensei em tomar banho gelado. Nunca, 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 nunca. Eu odiava banho gelado. Meus banhos era quase uma canja, porque eu saía vermelho. Uma sauna. E agora, com essa mudança, nesses 30 e poucos dias que eu estou fazendo, eu já não consigo tomar banho quente inteiro. Eu tomo, às vezes, durante esses 30 dias, eu entrei 13 dias com água quente. E logo eu tinha que trocar para água gelada. Meu corpo começou a se acostumar. E, bom, o pessoal deve estar perguntando, esse cara é maluco, porque tomar banho gelado com 14 graus é de maluco, e eu vou dizer para vocês uma coisa, pessoal, olhem no fundo do meu olho. É coisa de maluco mesmo, porque não faz sentido, tá? É muito frio, não é legal, mas tem benefícios. Tem É benefícios. isso que eu ia te perguntar. Eu já vi que tem benefícios.
Muitos benefícios. Eu vou dizer os que eu vivi, tá? Primeiro eu vou dizer os que a ciência prova, estudos provam. Para quem não conhece, pesquisem depois na internet Wim Hof. Wim Hof, método Wim Hof. É o homem de gelo que eles chamam. Onde ele faz imersões no gelo e bota os caras para pular em cascata, catarata de gelo, quebrar gelo e ficar na água gelada menos 0 graus. E ele diz que tem vários benefícios. Tem um vídeo dele muito famoso que ele diz que aumenta em 590% os receptores de neuroadrenalina e, se não me engano, o aumento de 290% da dopamina. Para quem não sabe, são neurotransmissores que mexem muito com a nossa felicidade e o nosso estado emocional. Se eu não me engano, a neuroadrenalina é por causa dos vasos constritores, posso estar errado, tá? Porque como é gelado, tem que pulsar muito sangue. E você fica muito disperso, entra um estado de adrenalina muito alto. E o Wim Hof, o Iceman, né, ele consegue gerar isso de forma intencional. Algo que cientificamente não é comprovado. Como que ele faz? Porque nós não conseguimos liberar adrenalina. Adrenalina são questões de risco. E ele consegue. E ele diz que vem por causa dessa técnica de tomar banho gelado. Para vocês entenderem, não é banho gelado como eu tomo. É dentro de um isopor de gelo congelante. Então, existem esses benefícios. Outros. Sistema imunológico fica mais ativo. O metabolismo fica mais acelerado. O que mais? Existem diversos outros. Pessoal, se vocês precisarem, existem diversos outros. Eu ouvi falar, Fabiano, eu vi uma pessoa falando, um neurocientista falando da questão de quem tem TDAH por conta da tensão, né? Você começa a... Justamente por causa dos hormônios, né? Que você libera, a sua atenção focada, né? Também fica muito melhor, né? Então, pessoas que tomavam remédios por conta de TDAH, depois do banho gelado, conseguem eliminar a medicação. Olha isso. Nesse livro aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, Nação Dopamina. Nação Dopamina. Ele conta um caso, ele é feito pela doutora Ana Lemp, que ela é psicóloga. Ela conta um caso de um tratamento para vício, não vou me lembrar qual vício se não me engano é maconha, onde o paciente parou de utilizar a maconha por causa do banho gelado. Porque aí dizendo os benefícios que eu encontrei em 30 dias, que está muito vinculado a isso. Primeiro, e o mais óbvio, parece que você tomou uns 2 litros de café, porque você sai do banho gelado com uma energia disperso totalmente. Né? Eu saio com muita energia depois do banho gelado. Mas isso é meio óbvio, né? Imagina você acordar e tomar um banho gelado. Mas existem alguns benefícios secundários que eu comecei a perceber. Primeiro, disciplina. Eu me considero um cara relativamente disciplinado. Mas o que acontece? Tomar durante todos os dias reforçou isso. E o que aconteceu? A minha mentalidade também fortificou, que foi um dos pontos que eu falei que são importantes para a performance. Como eu falei para vocês, eu tomei 3 banhos que eu entrei com água quente. E olha que louco, depois eu percebi que meu corpo queria água fria. Tirando um dia que estava muito ruim, que eu não queria água gelada, e eu fui só na disciplina. Os outros 2 eu entrei com água quente e em questão de 30 segundos já estava com água gelada. E aí eu percebi que nesses dias eu fraquejei foi na minha mente. Quando eu entendi isso, agora que está ficando mais frio, 14 graus, 15 graus, eu sei que vai ser ruim nos primeiros 30 segundos, 1 minuto. Mas depois passa. Então a minha mente fica mais forte para enfrentar o banho gelado. E querendo ou não, eu começo a entender, poxa, é só a minha mente. E eu consigo controlar ela. E eu luto no jiu-jitsu. Então, isso é um treino que eu faço no jiu-jitsu. Poxa, dá para competir. Se eu estiver bem mentalmente, eu vou conseguir. A mesma coisa quando eu vou estudar, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou dar um treinamento. Se eu estiver mentalmente, consequentemente, eu vou entregar mais resultado. E aí eu começo a entrar na performance. Então, o banho gelado, muitas pessoas que têm alta performance tomam. E um dos motivos foi esse que eu comecei a tomar. E esses são os benefícios que eu encontrei nesse primeiro momento. E eu acredito que mais para frente vão surgir outros, né? Com a prática, por exemplo, hoje eu ainda não faço técnicas de respiração. Ou melhor, técnicas estudadas o que eu faço hoje é meu, respirar para me acalmar. Mas existe técnica para tomar esse banho gelado, para fazer. Eu ia ficar sem respirar durante o banho. Olha, eu prestei atenção nisso, né, Ana? As pessoas ficam sem se mexer. E eu não consigo. As pessoas que entram com o método, elas apenas respiram. Eu não consigo. Dificilmente eu consigo ficar parado. Eu tenho que estar me mexendo. Então, opa, tem alguma coisa. Talvez se eu ficar parado, vai ser mais fácil. Né? E vamos para os próximos capítulos, né, Ana? Aqui na minha região chega a 0 graus. Mas é um negócio assim, não, agora eu tomo banho gelado e vou tomar banho gelado para sempre.
O que que você tá na sua cabeça? Eu não tracei desafios. Eu deixei em aberto. Porque eu quis testar para ver como ia ser. E aí, quando chegou 30 dias, eu falei, pô, foi legal. Foi muito similar quando eu parei de beber. Foi Uhum. muito de eu vou ficar esse mês sem beber, o outro também. Aí eu bebi um casamento, no aniversário. E como eu pratico esporte, eu ficava mal. E eu não gostava, né? Perdi a minha performance. E aí, Uhum. primeiro foi um mês, dois, depois já foram 4 meses, no outro foi 8 meses. Quando veio, eu fiquei 9 meses. E agora não tenho nem mais vontade. E talvez, eu acredito que o banho gelado vai ser assim. Não vou me cobrar se um dia eu tomar banho quente. Não é esse o objetivo. E sim a consistência. Talvez esse ano eu ainda tome banho quente. Talvez no outro vá melhorando. Né? Não sei. Não, eu não E me se cobro você quanto a isso. estiver bem, estou adaptado, não está me fazendo falta, né? E Exatamente, você sabe que exatamente. tem uma Essa é o... coisa, até para a gente ir terminando aqui, que eu vi recentemente, assim, né? A gente procura, né, coisas como, por exemplo, a bebida, um jogo, a comida. Então, por exemplo, quem nunca teve um dia ruim e aí chega no final do dia e fala, ai, hoje eu mereço aquela cervejinha. Eu falo muito isso. Chega sexta-feira, ai, hoje eu mereço, né? Essa semana eu mereço. Ou você tem aquela manhã horrorosa no trabalho, chega na hora do almoço e você fala, nossa, preciso comer uma barra de chocolate. Então a gente vai buscando artifícios, e aí a gente começa desse jeito, mas depois vira o remédio, vira o ansiolítico, vira o remedinho para dormir, vira a tal da melatonina para dormir, né? E as pessoas não percebem que no final das contas é uma fuga. É porque tem alguma Exato. coisa na minha vida que não tá legal, né? Que eu não tô me realizando, que eu não tô com produtividade, que eu não tô tendo performance, que eu não tô tendo tempo, que eu não sou reconhecido, que eu não tenho autoconhecimento. E aí eu começo a buscar fugas, subterfúgios para tudo aquilo que eu sou infeliz ser compensado numa coisa, ou na bebida, ou no chocolate, ou tomando um remedinho para dormir, né? Então, eu acho que parte muito até da questão do autoconhecimento e de saber assim, gente, o que que eu quero para mim, o que que eu quero para minha vida, o que que faz sentido para que eu me sinta realizada e não precise buscar fuga. Então, ok, quero tomar no casamento, quero comer um chocolate de vez em quando, quero tomar um banhinho de banheira quentinho de vez em quando, mas porque isso é prazeroso e não porque eu estou fugindo de um dia ruim, de uma semana estressante, de um chefe tóxico, de uma empresa sei lá o quê. Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam pensar e é o que faz sentido para mim. Exato. Ana, olha que legal, né? Por que que eu fiz todas essas mudanças na minha vida? No meu último emprego, muitos que você falou, eu tinha que... Acabava a minha rotina e eu percebi que eu tinha que tomar uma cervejinha todos os dias. E não era questão de, nossa, vou descansar. Não, eu precisava tomar, porque eu chegava estressado, chegava cansado. Eu mereço. Mal Uhum. eu mereço. E nesse livro, a doutora, nesse que eu falei, o Mansão da Dopamina, vou mostrar ele novamente, para quem não pegou, ele fala muito bem sobre isso. O nosso cérebro interpreta dor, sofrimento de uma forma geral e prazer no mesmo lugar. Então, quando você dá estímulo de sofrimento ou de prazer, estimula a mesma parte do cérebro, ele se desenvolve. E o que acontece? Hoje nós vivemos uma era que tudo nos libera dopamina. Nós temos a própria curtida. Falando isso, me deixa uma curtida aqui, pessoal. Mandem um coraçãozinho se vocês estão gostando dessa live. Liberem dopamina para mim aí. Quando vocês fazem isso, nós fazemos isso, nós recebemos um estímulo positivo de dopamina. E quando nós estamos sofrendo, nós buscamos o prazer. E essa busca por prazer começa a ficar igual um vício. Você precisa de mais. Ah, esse like já não aguentou. Precisa de mais like. Essa cervejinha já não dá. Tem que ser uma garrafa de vinho inteira. E assim vai indo. Porque não está regulado a balança de sofrimento e prazer. Então, quando você não consegue equilibrar isso, o que acontece? Você tem sofrimento o dia inteiro no trabalho, sofrimento, sofrimento. Ah, então preciso ter prazer no final. E aí começa a entrar vício, droga, diversas coisas. Esse livro aí ele conta muito sobre isso. Então, entender qual que é o teu meio termo e viver a vida de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, natural, mais saudável nesse quesito e aproveitar pequenas coisas como estar na natureza, passear com o cachorro, o prazer de estar com as pessoas que você ama sem estar com o celular. Quem vai jantar com o marido, com a namorada e fica mexendo no celular? É super normal. Vai no restaurante, olha pro lado. A pessoa está na sua frente, só que você não aproveita ela. E aí, o que acontece? Você quer ficar no celular e você acaba perdendo essa balança. Então, entender isso vai te facilitar muito. E aí, o que acontece? Olha que legal. Eu ainda não tomei, mas quando eu tomar meu banho quente, para relaxar, ele vai ter um gosto muito mais gostoso do que o banho quente todos os dias.
Uhum. E aqui eu estou sendo extremo, tá, pessoal? Eu estou realmente buscando performance. Poucas pessoas vocês vão ver fazendo isso. Mas existem pequenos passos para acontecer isso. Uhum. Como refrigerante, cortar o refrigerante. Aqui, ó, acabou de entrar o Diógenes, que ele fala muito sobre hormônio. Ele falou semana passada sobre hormônio. E é exatamente isso, pessoas que se injetam hormônio para produzir mais. Olha a loucura das pessoas. Sendo que, na verdade, se alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física, ter uma qualidade no sono, você vai conseguir suprir isso. E performar melhor, ter mais resultado. O teu resultado vai suprir a sua dopamina e a balança muda. Então, buscar esse equilíbrio muda o jogo. Fabiano, estamos chegando aqui no final do nosso papo. Muito bom, adorei. Para mim foi uma aula, aprendi, anotei um monte de coisa aqui. Espero que o pessoal que acompanhou com a gente também tenha curtido e gostado. Se quiserem deixar algum comentário, quiser ainda fazer alguma pergunta, a gente está se encaminhando aí para o finalzinho. Mas agradeço de coração inteiro a sua disponibilidade, já me coloco à sua disposição. E foi uma aula, efetivamente. Obrigado, Ana. Eu quero agradecer novamente o convite, sabe? Sempre que eu puder estar aqui contribuindo, é um prazer mesmo. Então, quando tiver outras, pode me chamar. Para quem não me conhece, pessoal, novamente, Fabiano Natali, falo de produtividade, performance. Segue lá no meu Instagram, eu sempre estou colocando conteúdo, falo bastante de livro também, que é algo que eu gosto, eu vejo que é a forma mais fácil e barata de se desenvolver. Então, falo bastante sobre isso. E tô aí, pessoal. Se quiserem, pode me mandar direct aí, qualquer dúvida, pergunta, estou à disposição. E mais uma vez, Ana, obrigado pelo convite. Obrigada a você. Pessoal, a live fica salva, eu devo salvar ela até amanhã no canal do YouTube, Ana do RH. Então, quem achar que outras pessoas merecem assistir esse papo, e eu acho que todo mundo devia assistir, indiquem Ana do RH no YouTube. Sigam o Fabiano, que é muito legal o conteúdo dele. Estou sempre lá curtindo. E foi muito bom. Obrigada mesmo, pessoal. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Bom final de semana, que amanhã já sextou, né? E, Fabiana, até a próxima. Obrigadão. Obrigado, Ana. Até a próxima. Até mais, gente. Boa noite.